Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, e estamos diante de mais uma lua cheia, numa lua plena, e é sobre a lua cheia que nós vamos falar nesse vídeo. A lua cheia, ela acontece no signo de Aquário. A lua está em Aquário, a 9 graus de Aquário, e o sol, tá aqui a lua, e o sol está em Leão, a 9 graus de Leão, uma oposição. Então, enxergamos com muita clareza quando é uma oposição, os dois estão opostos, a gente enxerga com muita clareza tanto o nosso lado mais racional, mais lógico, quanto o nosso lado mais emocional, mais sentimental. Apesar de que a Lua está num signo que não se pode dizer que seja tão emocional, é mais intelectual. Então, é sobre esses assuntos que nós, e algumas configurações durante para esse período agora de 15 dias, nos próximos 15 dias, que a gente vai falar nesse vídeo, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações, que eu tenho comentado com vocês que eu não tenho conseguido fazer vídeos com muita regularidade. Então, cada vez que eu postar um vídeo, vocês são avisados e vocês podem assistir. E também deixem um like, o like ajuda bastante o canal a crescer. Eu sei que as pessoas dizem, ó, lá vem eles, todos eles falam a mesma coisa, like, 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 lá, como diz uma musiquinha infantil, mas é bastante importante, porque daí o YouTube vai entender, vai distribuir os vídeos e ajuda, principalmente um canal pequeno como o meu que estou começando, ok? Então, pessoal, essa oposição entre Sol e Lua pode mexer bastante. O Sol está em Leão, com a nossa individualidade, com o nosso senso de ego, com aquilo que a gente pensa que a gente é, com o valor que nós damos para a nossa pessoa. E a Lua, estando em Aquário, ela vai pensar mais em termos de coletivo e não em termos tão de indivíduo, em termos tão individuais. Eu sou, eu mereço, eu tenho que ter, eu sou poderoso, eu. Um pouco de egoísmo. A Lua vai trazer a gente para o lado da coletividade, de olhar os outros, de perceber que, sim, existe o eu, mas sim, existem os outros também, e são com esses outros que eu me relaciono, que as pessoas se relacionam, que as pessoas não se relacionam sozinhas, sozinhas. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos desse outro, mas a energia que nós potencializamos, que nós focamos no outro, é a mesma energia ou a mesma quantidade de energia, a gente tem que focar em nós mesmos. Nós não podemos ser com os outros e só com os outros e não ser conosco mesmos. Então, é um equilíbrio, porque tem gente, tem pessoas que estão sempre para fora de si mesmas, sempre com os outros, sempre com os outros, sempre com os outros, e não estão consigo mesmos, não se priorizam nunca. Então, a gente sabe que tem aquelas pessoas que se priorizam sempre, 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 e não entendem que, aqui, não entendem que o outro também existe nas nossas vidas. Então, nesse período de 15 dias, talvez até um conflito aí entre estar mais com os outros, ou os outros exigindo presença, ou os outros exigindo que nós estejamos mais com eles, dediquemos mais o nosso tempo a eles, e nós a querer focar nos nossos projetos, nas coisas que nós valorizamos, naquilo que é importante para nós. Então, vamos observar como que esta oposição pode atuar na vida da gente. Outra oposição que está bem forte durante esses 15 dias, ela diz respeito à nossa forma de verbalizar as coisas e uma possibilidade de que nós, nesses 15 dias, vamos realmente observar se nós não vamos ficar com dificuldade de comunicar as coisas para as pessoas, se nós não vamos ficar assim, com medo, com receio, inseguros,
de expor os nossos pensamentos, de expor o que nós pensamos e a forma com a qual nós entendemos que as coisas tenham ou possam acontecer no mundo. Vamos ver se nós não vamos ficar um pouco bloqueados ou nos sentindo bloqueados na nossa fala, porque o Mercúrio que está aqui no signo de Virgem, está em oposição para esses próximos 15 dias, porque ele está em oposição aqui nesse mapa, com Saturno. Saturno a gente sabe que é o limite, é aquele disciplinador. Muitos pensam que Saturno é o grande devorador, aquele que não permite nada, mas o Saturno, na realidade, é um grande professor. Então, o que para os próximos 15 dias a gente tem que fazer? Pensar antes de falar, pensar antes de se comunicar, pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de verbalizar. Eu sei que é difícil, não é fácil nós termos um certo controle com relação à nossa fala, mas se a gente se controlar, se alguém nos provocar e a gente querer já logo responder, respira, deixa para amanhã, se der para deixar para amanhã, para dar uma resposta no outro dia, deixa para dar resposta no outro dia. Não precisa responder agressividade com agressividade na hora, porque depois pode vir um arrependimento, porque o Saturno vai cobrar com que forma nós estamos nos comunicando nesses próximos 15 dias. E não só nesses próximos 15 dias, como também para a vida da gente. O Saturno vai cobrar. E uma coisa também que não está mais acontecendo, mas aconteceu agora há uns diazinhos atrás, foi a conjunção da Lua com o Plutão. A Lua ficou conjunta com Plutão, então a gente está vindo para essa Lua cheia talvez com os sentimentos muito mexidos, como eu digo sempre, quando envolve Plutão e Lua, com sentimentos muito remexidos, mexidos em profundidade. E com essa oposição do Mercúrio com o Saturno, a gente realmente cuidar como que a gente vai falar para as pessoas, porque nós podemos estar sentindo as coisas com muito mais profundidade do que o outro imagina. Daí nós podemos verbalizar determinadas dores, determinadas mágoas, coisas que estavam guardadas lá dentro de nós, de uma forma muito difícil, que o outro não vai receber bem, e daí é muito provável que a gente vá sentir a frieza do outro, ou o outro vai sentir a nossa frieza. A gente pode ficar um pouco frio no sentido de nos distanciarmos do efeito nocivo que as palavras do outro pode influenciar a nossa existência, mas distantes, mais frios, distantes, para não reagir negativamente. Então, essa oposição do Mercúrio com o Saturno, mesmo que o Saturno seja em um signo de água, que é peixes, ou mesmo porque ele está num signo de água, que é peixes, ele vai cobrar o quê? Como nós nos envolvemos emocionalmente com as situações. E o Mercúrio, ele está em Virgem. O Mercúrio está mais analítico, o Mercúrio está mais direto, mais discernindo melhor as coisas, mas o Saturno aqui parece que ele vem também mostrar que existe o outro lado, existe o lado emocional e que a emoção e a razão, às vezes, a emoção pode fazer com que a razão flutue um pouco. Então, realmente vai ser um período de equilibrar o que a gente verbaliza, a forma como a gente verbaliza e cuidar para não magoar os outros com coisas que a gente está vendo, que estão vindo de dentro do nosso inconsciente, que envolve outras pessoas, e nós podemos ser muito rudes na forma de verbalizar isso que a gente está falando, certo? Aqui também um cuidado grande para não ser muito exagerado emocionalmente nesses 15 dias, porque a Lua também está quadrando o Júpiter, o Sol também está quadrando o Júpiter e a Lua também está quadrando o Júpiter. Aqui está o Júpiter, Sol, Júpiter,
Lua. Então, essa quadratura exige de nós realmente que nós não entremos naquela coisa de eu sou o Todo-Poderoso, porque Júpiter ele amplia e o Sol está em Leão, então os egos podem inflar nesses 15 dias. E aqui também ao mesmo tempo que os egos podem inflar, o nosso emocional pode também ficar muito exagerado. Nós sentimos tudo com muita intensidade, tudo é muito grande, a dor é muita dor, a alegria é muita alegria, a tristeza é muita tristeza. Então, realmente um equilíbrio se faz necessário. E podem haver rompimentos nos relacionamentos, então cuidado com a forma como a gente verbaliza as coisas, se a gente não quer rompimentos nos relacionamentos. Mas alguns relacionamentos a gente pode perceber que chegaram no momento de um rompimento, de um basta, de uma mudança de estratégia dentro dos relacionamentos. Daí sim é o momento de romper, se houver necessidade de romper. Se não houver necessidade de rompimentos, então nós simplesmente temos que cuidar como a gente verbaliza as coisas, correto? Nós também temos que cuidar mesmo como a gente verbaliza, porque a gente vai estar com Mercúrio conjunção com Marte. Apesar de estarem os dois em Virgem, Mercúrio-Marte, antes de a gente pensar em alguma coisa, a nossa fala já saiu. Então, muito cuidado realmente com relação à fala, porque a gente vai estar muito rápido, assim como a gente vai estar rápido no pensamento, rápido nas conclusões que a gente fizer com relação às situações que a gente está vendo, a gente não esquece que a gente está com uma oposição com Saturno. Saturno vai segurar um pouquinho, às vezes pode acontecer tanto de a gente falar, quanto porque Mercúrio está em conjunção com Marte, quanto de a gente querer falar e não conseguir. Parece que bloqueia alguma coisa, um impedimento, um muro, não sai. Também essa é uma possibilidade. Então, a gente tem que ver o que vai vibrar na vida da gente. Mas temos aí um Marte em um excelente aspecto com Júpiter. Júpiter é o grande benéfico, Marte é o iniciador, Marte é o guerreiro. Então, vamos ver se não nos direcionamos para a guerra, para ficar em guerra, nas pequenas batalhas com todo mundo ao nosso redor. Vamos ver que se usamos esse potencial de iniciar coisas com otimismo, com garra, com uma mente, inclusive, mais filosófica, filosoficamente falando, né? Porque Júpiter traz essa questão da filosofia, do pensar mais filosoficamente, do pensar mais profundamente em tudo, em ver significado nas coisas. Então, a gente pega esses aspectos harmoniosos e consegue, com eles, harmonizar e administrar, como eu sempre digo, os aspectos desafiadores. Ok, pessoal? Poderíamos falar muito mais, vocês sabem muito bem, tem muitos outros aspectos aqui, mas procurei falar assim, que para mim, neste momento, fluíram como os mais importantes. Se vocês forem ver, assistir trabalhos de outros astrólogos, de repente, alguma coisa eles falam como eu, e outras coisas eles falam em função da intuição que eles tiveram no momento que eles estavam interpretando o mapa da lua cheia, ok? Ela acontece dia 1º de agosto, às 15 horas e 31 minutos, horário de Brasília, ok, pessoal? Lua 9 graus de Aquário, Sol 9 graus de Leão. Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita para as pessoas que estão vindo, se interessando, estão assistindo os meus vídeos até o fim, estão deixando like, fazendo comentários e, principalmente, compartilhando os meus vídeos com pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Por enquanto era isso. Até mais.